Saber Direito desta semana, o professor Álvaro Chagas Castelo Branco traz um curso sobre direito internacional. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os direitos da nacionalidade, os tratados internacionais, o direito internacional penal, a proteção dos direitos humanos e ainda vai falar sobre asilo, refúgio e retirada compulsória de estrangeiro. Já está no ar a aula 4. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro Castelo Branco, estou de volta aqui com vocês no programa Saber Direito, falando sobre direito internacional. Nós já falamos sobre nacionalidade, já falamos sobre direitos tratados, já falamos sobre o Tribunal Penal Internacional e agora nós vamos falar de um ponto muito importante também, muito relevante, que é sobre direitos humanos, né? Na verdade, pessoal, direitos humanos, a gente teria que ir em matéria para um mês inteiro, para um semestre inteiro, para um ano inteiro falando sobre direitos humanos. É muita matéria. Então, eu vou focar um pouco no sistema de proteção, que é o sistema mais efetivo, que é o sistema do qual o Brasil faz parte, embora o Brasil esteja inserido também no sistema global de proteção de direitos humanos, vou falar disso daqui a pouco, né? Nós temos 2 sistemas, o sistema global e o sistema regional. Então, vamos falar sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que é o nome, é o apelido da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, uma convenção, de certa forma, antiga, de 1969, que, embora tenha sido criada em 1969, ela só veio a vigorar no Brasil a partir de 1992, e o motivo disso, inclusive, eu vou falar quando estiver falando do histórico da incorporação dessa convenção ao ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, pessoal, primeiro ponto importante. O que são direitos humanos, não é? Essa matéria tão falada, todo mundo menciona direitos humanos, é um nome bonito, é um nome que está previsto em vários órgãos da estrutura governamental brasileira. Tecnicamente, pessoal, a gente precisa fazer uma distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, por exemplo, né? Quando a gente fala de direitos humanos, tecnicamente, nós estamos falando da proteção internacional à dignidade da pessoa humana. E o que vem a ser isso? Nós estamos falando de tratados, de acordos, de instrumentos celebrados no âmbito do direito internacional que visam aí dar uma proteção maior ao ser humano, ok? E se a gente recordar aqui do que nós falamos na aula passada do Tribunal Penal Internacional, a disciplina de direitos humanos, ela é de certa forma nova. Há 100 anos não existia esse conceito de direitos humanos. Foi preciso que a humanidade atravessasse um momento terrível, atravessasse talvez um dos piores momentos da história, para a gente dar a importância devida a esse tema. E qual é esse grande marco? Vocês já devem imaginar que seja a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi uma época aí onde talvez as maiores atrocidades contra o ser humano foram cometidas, né? A existência aí de campos de extermínio, de campos de concentração, bomba atômica, um conflito realmente de uma magnitude muito grande. E quando essas questões todas vieram à tona, porque é impossível falar que os estados não tinham uma noção, pelo menos mínima, do Holocausto, não é, pessoal? Do extermínio de judeus em massa, não é? Talvez nós não tivéssemos uma ideia tão ampla do que estava acontecendo. Mas o certo é que, quando tudo aquilo veio à tona, quando vieram à tona as filmagens, quando as tropas russas, quando as tropas americanas, quando as tropas aliadas chegaram nos campos de extermínio, chegaram nos campos de concentração e viram a situação dos sobreviventes, os relatos das pessoas mortas, eles falaram, não, está tudo errado. Nós temos que mudar tudo, né? E aí começou-se uma discussão no âmbito do direito nacional. O que nós temos que fazer para mudar isso? O que nós temos que fazer para isso nunca mais voltar a existir? E aí o primeiro passo foi a criação de uma organização internacional
cuja principal finalidade fosse a manutenção da paz. Qual foi essa organização? A Organização das Nações Unidas, criada em 1945, cujo principal propósito é a manutenção da paz. A partir daí, começou-se a discutir o outro passo. Após a manutenção da paz, nós temos que criar mecanismos de proteção à dignidade do ser humano. Aí, pessoal, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela não tem nenhum caráter de um tratado, ela nem é uma norma cogente, ela é uma chamada de jus cogens, né? Ela teve ali a primeira preocupação em tratar o ser humano como um fim em si mesmo. A partir daí, nós tivemos uma evolução talvez até muito rápida dos direitos humanos. E, como eu disse para vocês, pessoal, quando a gente fala da proteção dos direitos humanos, a gente pode resumir essa proteção de duas formas. Existe um sistema chamado sistema global. O sistema global, ele é feito sobretudo pelas Nações Unidas e ele tem uma visão, um propósito de certa forma, garantir a proteção à dignidade das pessoas em qualquer parte do mundo. O sistema global, ele é amplo, o sistema global, ele é abrangente, mas ele peca por um motivo. Ele tem pouca eficácia prática. Por quê? Porque por mais que um conceito global do que é digno ou não seja possível, em razão de questões culturais, religiosas, políticas, sociais, econômicas, talvez o que venha a ser uma violação à dignidade de uma pessoa aqui no Brasil seja diferente de uma violação na África, seja diferente de uma violação no Oriente Médio, né? Não porque sejamos mais ou menos evoluídos do que eles, mas simplesmente porque nós temos uma percepção de mundo diferente. Quando a gente fala de um sistema regional, existem certas características mais próximas que garantem, então, uma efetividade maior quando se busca proteger a dignidade do ser humano. Por exemplo, aqui no âmbito das Américas, nós temos o sistema regional interamericano, que envolve a América Central, do Norte e do Sul, não é? Por mais que tenhamos diferenças culturais, econômicas, sociais, é difícil você pensar que uma violação aqui no Brasil seria diferente de uma violação no Peru ou na Argentina, não é? Da mesma forma, na Europa, sistema europeu de proteção. Existe a Comissão Europeia de Direitos Humanos, existe a Corte Europeia de Direitos Humanos. África. A África tem o seu sistema regional. A África tem seus órgãos de proteção, tá? E aí, quando um país ele adere a um sistema de proteção dos direitos humanos dessa maneira, ele está, inclusive, admitindo a fiscalização, o monitoramento e até a responsabilização perante órgãos internacionais. E uma vez um professor me disse isso com muita propriedade. Ele estava nos explicando o que vinha a ser no sistema regional e ele disse, na verdade, quando o Brasil, por exemplo, aceitou fazer parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele abriu mão de parcela da sua soberania. Isso é verdade. Por quê? Porque o Brasil admitiu ser fiscalizado, ser monitorado e ser punido por órgãos internacionais. Ok? E aí, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Abrindo aqui a minha Convenção Americana sobre Direitos Humanos, eu vejo que ela é de 1969. Eu vejo uma anotação interessante aqui no meu vade-mecum. Ela foi promulgada no Brasil pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Por que a Convenção só foi incorporada ao Brasil em 1992, se ela foi criada em 69 e se ela é tão importante como nós verificamos aqui? A grande questão é, pessoal, o Brasil, nessa época,
a partir de 64 até 1988, nós sabemos que o Brasil, infelizmente, viveu um período de exceção, um regime onde a democracia, a proteção aos direitos humanos, a liberdade de expressão, todos esses valores tão importantes e que nós defendemos e lutamos, não eram exercidos de maneira plena. Então, na grande verdade, todo o sistema constitucional à época era incompatível com os ditames da Convenção. E os governantes da época, eles não iriam dar um tiro no pé. Eles não iriam incorporar uma convenção que poderia significar, inclusive, a própria punição a títulos de reparação histórica, reparação moral, reparação por violações à dignidade do ser humano. Somente após a Constituição de 88, com o novo ordenamento jurídico brasileiro, com a nossa Constituição cidadã, com todos aqueles direitos e garantias previstos, por exemplo, no artigo 5º, é que a Convenção se tornou aí compatível com o nosso ordenamento jurídico e finalmente ela foi incorporada, ok? Bom, falando aqui da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pessoal, ela é dividida em 3 partes, sendo que as 2 primeiras partes são extremamente importantes para o nosso estudo. A primeira parte, eu diria para vocês, seria a parte material. É onde estão os deveres e as obrigações dos Estados-partes. A segunda parte são os meios de proteção. Nessa segunda parte, chamados meios de proteção, nós vamos analisar quais são os órgãos que foram criados pelo Pacto de São José da Costa Rica. Entre eles, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é famosa, mas a mais famosa ainda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, ao final, nós temos as disposições transitórias, ok? Então, vamos falar aqui da primeira parte, pessoal. Olha só, lá na primeira parte, nós temos os deveres dos Estados e direitos protegidos. Lá na enumeração dos deveres, pessoal, nós temos aí os deveres que devem ser respeitados, inclusive, pelo Estado. Olha só o que diz o artigo 2º, porque o artigo 2º é muito utilizado em recomendações e em condenações da Corte Interamericana. Se o exercício, o artigo 2º fala, dever de adotar disposições do direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o Brasil, ele pode sim ser condenado a legislar, a implementar, como já aconteceu, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha. A Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que o Brasil estava muito atrasado, que o Brasil não tinha instrumentos de proteção a uma mulher em uma situação de vulnerabilidade e determinou expressamente, obrigou o Brasil a legislar sobre essa matéria, ok? Pois bem, então vamos lá falar dos direitos. Obviamente eu não vou falar de todos os direitos, não é, pessoal? Olha só, o artigo 4º é um artigo muito importante. Eu chamo a atenção de vocês aqui no artigo 4º, direito à vida. Preste atenção. Toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Agora vejam os próximos parágrafos. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido.
Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplica atualmente. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Olha a dimensão desse direito à vida. A Convenção, ela não proíbe a pena de morte, mas ela prevê expressamente a chamada vedação do retrocesso. Ou seja, nós sabemos que a nossa Constituição, ela prevê a pena de morte nos casos de guerra declarada, por exemplo. Vamos supor que nós tenhamos uma nova Assembleia Nacional Constituinte e essa Assembleia Nacional Constituinte vede a pena de morte em toda e qualquer situação. Significa que nós não poderemos ter uma emenda constitucional ou, quiçá, uma nova norma constitucional, uma nova Constituição prevendo pena de morte, por exemplo, em casos de guerra, de acordo com a Convenção, porque a Convenção, ela veda aqui o retrocesso, ok? Aí temos direito à integridade pessoal, proibição da escravidão e proibição da escravidão e da servidão. Temos direitos básicos como a liberdade pessoal, garantias judiciais. Essa garantia judicial é muito interessante, não é, pessoal? Que trata aqui de questões do direito acusado, de se defender, direito a ter um juiz independente, imparcial, ok? Inclusive de questões relacionadas ao juiz de garantia, tem um enfoque muito grande aqui na Convenção, ok? O artigo 9º fala... Aqui, pessoal, olha só, no garantia judicial, nós temos um ponto aqui muito interessante. Olha o que diz aqui. Garantias judiciais, artigo 8º. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por juiz ou tribunal competente, independente e parcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Olha só o que diz o parágrafo 2º, pessoal. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Olha só o que diz a linha H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Então, pessoal, aqui nós temos a previsão expressa do duplo grau de jurisdição. E eu me lembro que durante um julgamento muito famoso que aconteceu no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi o caso do Mensalão, como os réus tinham foro por prerrogativa de função, eles vieram a ser julgados na última instância, que era o Supremo Tribunal Federal. E uma vez condenados, eles não tiveram direito a um duplo grau de jurisdição e eles afirmavam que isso violava a disposição da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Lá no artigo 2º, no artigo 8º, parágrafo 2º, na linha G, se eu não me engano, há a previsão expressa do duplo grau de jurisdição. Uma questão tanto quanto interessante, não é, pessoal? Temos direito a princípio à legalidade e retroatividade, direito à indenização, proteção à honra e dignidade, consciência e religião, liberdade de pensamento e expressão, muito importante atual, né, pessoal? Direito de retificação, resposta, direito de reunião, liberdade de associação, proteção à família, direito ao nome, direito à criança, direito da criança, direito da nacionalidade, direito à propriedade política, direito à circulação e residência, direitos políticos, igualdade perante a lei, proteção judicial, várias cláusulas extremamente importantes. E aí, uma outra questão também interessante, pessoal, é a possibilidade de suspensão das garantias. Isso significa que,
nem mesmo esses direitos e garantias previstos no Pacto de São José da Costa Rica, eles são absolutos. Em algumas situações de guerra, calamidade, comoção, pode ser que esses direitos sejam, de certa forma, suspensos. Olha o que diz o artigo 27. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados à exigência da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude dessa convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito nacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Ok? Agora, alguns dispositivos não podem sequer ser suspensos. Parágrafo 2º. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos seguintes direitos. Aí depois vocês deem uma lida. Nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Ok? Pois bem, pessoal, um outro dispositivo muito interessante e que redundou numa alteração na nossa Constituição é a chamada cláusula federal. Olha o que diz o artigo. Quando se tratar de um Estado-parte constituído como Estado federal, o governo nacional do aludido Estado-parte cumprirá todas as disposições da presente convenção relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. No tocante às disposições relativas a essa matéria, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes em conformidade com a sua Constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento dessa convenção. O que é isso, pessoal? Isso aí nada mais é que a previsão da possibilidade do deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, para preservar aí direitos individuais, direitos fundamentais, percebam que a Convenção Interamericana ela é muito ampla, ela é muito abrangente. O Brasil precisou readequar a sua Constituição e no ano de 2004, acrescentar via emenda 45 a possibilidade de deslocamento de crimes da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Isso não porque se duvide da competência da Justiça Estadual, mas talvez porque a Justiça Estadual, até em razão do seu âmbito local, esteja mais sujeitas aí a pressões, a interferências do que a Justiça Federal. Ok? Pois bem, uma vez que a gente falou dos direitos materiais, vamos falar dos meios de proteção. E aí eu chamo a atenção para vocês para a existência de dois órgãos extremamente importantes na estrutura da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro ponto a se destacar, pessoal. Eu fiz essa ressalva com relação ao TPI e eu repito ela aqui agora. Via de regra, todo e qualquer tribunal internacional, ele vai ter como característica a sua complementariedade, a sua subsidiariedade. Isso significa que o quê? Significa que eu nunca vou poder levar um caso diretamente à comissão, diretamente à corte, sem antes o quê? Sem antes esgotar todos os mecanismos que eu tenho à minha disposição no meu estado interno para ter aquela solução buscada. Significa, por exemplo, que se eu afirmo que eu fui vítima de uma tortura policial, eu não posso bater às portas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
Eu não posso bater a porta da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dizer: Corte, eu fui espancado, eu quero que você pule no Brasil. A Corte vai falar para mim: eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Porque você primeiro tem que esgotar os recursos que você tem à sua disposição. Você já procurou a polícia? Você já procurou o Ministério Público? Você já procurou um juiz? As pessoas já foram condenadas? Você tem provas aí que você fez tudo isso e o Poder Judiciário não tomou nenhuma providência? Aí sim, aí eu posso analisar o seu caso, ok? Um outro ponto também interessante, pessoal, que inclusive está sendo rediscutido no âmbito do direito internacional. Já houve uma mudança no sistema europeu e desde o seu nascimento no sistema africano é diferente. No sistema regional interamericano, pessoal, o cidadão, eu, você, o indivíduo, nós não temos acesso direto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós não podemos levar um caso diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Somente duas, entre aspas, pessoas podem levar um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Somente o Estado parte e somente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, não sou eu que vou levar um caso. Se um Estado, a Argentina pode denunciar o Brasil? Pode. O Paraguai pode denunciar o Chile? Pode. Eu, que sofri a violência, posso denunciar o Brasil? Não posso. Uai, professor, como eu faço então? O que eu vou poder fazer é o quê? Eu vou poder acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai analisar o pedido e, se ela entender que existem elementos suficientes, a comissão irá acionar a Corte. Vejam se não é isso que diz o pacto. Artigo 33. São competentes para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado parte dessa convenção. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Aí a composição da comissão está lá no artigo 34, as funções dela no artigo 41, ok? Prestem atenção no que diz o artigo 44. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um Estado parte. Aí, pessoal, nós temos uma questão muito interessante que foi objeto, inclusive, de discussões no ordenamento interno. Fala, qualquer pessoa, grupos de pessoa ou entidade não governamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um tempo atrás, a Defensoria Pública da União estava discutindo uma reformulação da sua lei orgânica. E lá na lei orgânica da Defensoria Pública, havia um dispositivo que dizia que a Defensoria Pública, na sua função de proteção dos hipossuficientes, ela poderia levar um caso à apreciação da comissão. E alguns órgãos da estrutura do Estado brasileiro questionaram essa legitimidade, dizendo o seguinte: olha, a Defensoria não pode fazer isso, porque a Defensoria é um órgão governamental. E o artigo 44 fala: qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental pode provocar a comissão. Houve uma discussão intensa no ordenamento interno e acabou prevalecendo o entendimento que a Defensoria Pública poderia sim acionar órgãos internacionais. E qual foi o argumento? Se o texto fala expressamente que órgão governamental não pode. Pessoal, muito simples. Existe um princípio básico na interpretação de direitos humanos que também se aplica aos direitos fundamentais. Toda vez que eu estiver diante de uma interpretação, essa interpretação ela tem que ser mais ampla possível, no sentido de garantir proteção.
Então, se eu tenho uma interpretação literal da convenção, eu não posso ampliar. A Defensoria Pública não poderia oficiar os órgãos internacionais. Mas se eu quiser garantir uma maior proteção à minha população, eu admitiria. Acabou prevalecendo essa visão. E aí vem a questão da complementariedade, chama a atenção de vocês para o artigo 46. Olha o que diz o artigo 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada seja admitida pela comissão, será necessário a. Que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios gerais de direito nacional geralmente reconhecidos. B. Que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da sua decisão definitiva. C. Que a matéria de petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional. E D, que no caso do artigo 44, a petição contém o nome, nacionalidade, profissão, domicílio e assinatura legal da pessoa. Parágrafo 2º. As disposições das alíneas A e B não se aplicarão quando a. Não existir na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção dos direitos ou direitos que se tenha sido violados, não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los, ou se houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Então percebam aí que o texto da convenção, ela exige ou que eu apresente elementos que comprovem que eu esgotei todos os mecanismos que eu tinha à minha disposição, ou que eu comprove que eu não esgotei porque não tinha condições fáticas e jurídicas, ok? Pois bem, após a análise do fato pela comissão, aí a comissão pode levar o caso à Corte Interamericana, né? A Corte Interamericana, ela encontra a previsão aí a partir do artigo 52, ok? Temos aí os quórums de deliberação. E aí, olha só o que diz o artigo 61, pessoal. Somente os estados partes e a comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. Pessoal, como eu disse para vocês, há uma tendência no direito internacional de revisão desse dispositivo. Dos 3 sistemas regionais, o mais recente é o sistema africano. Quando o sistema africano foi criado, o sistema africano permitiu que o cidadão, que a pessoa, acione diretamente a corte. Dos 3 sistemas, o sistema mais antigo era o sistema europeu, ou é o sistema europeu. O sistema europeu, ele passou por uma reforma recente, e nessa reforma, hoje, o cidadão possui legitimidade para acionar diretamente a corte. Se a gente entender que isso é uma tendência, pode ser que no futuro próximo, um cidadão, aqui no sistema regional, também possa acionar diretamente a Corte Interamericana. Por enquanto, isso ainda não é possível. Ok, pessoal? Pois bem, para a gente terminar, algumas questões interessantíssimas. Primeiro, decisão da Corte. A sentença da Corte deve ser fundamentada. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito que se agregue à sentença o seu voto dissidente individual. Olha que questão interessante. Não é possível recurso. Artigo 67. A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Isso é interessante porque na aula passada acabou que eu nem tive tempo de falar isso,
o Tribunal Penal Internacional, ele tem a possibilidade de recurso, expressamente. O Tribunal Penal Internacional prevê expressamente que, no caso de uma condenação, aquela pessoa condenada, ela tem o direito de recorrer daquela decisão para um órgão de revisão. Infelizmente, as decisões da Corte Interamericana são decisões de uma única e final instância, ok? Uma outra questão que eu já vi sendo cobrado muito em questões de concurso público. Artigo 68. Os Estados partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso que forem partes. Parágrafo 2º. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. Por que essa questão cai muito em prova, pessoal? É muito comum a gente fazer uma analogia entre uma sentença estrangeira e uma sentença internacional. Por quê? Nós sabemos que, até em razão da soberania do Estado brasileiro, se eu tenho uma sentença judicial estrangeira que eventualmente vá produzir efeito no Brasil, eu tenho que analisar alguns requisitos de validade, principalmente formais, dessa decisão. Por isso existe no Superior Tribunal de Justiça um processo chamado homologação de sentença estrangeira. Eu vou entrar com um pedido para que o Superior Tribunal de Justiça me afirme que aquela sentença, por exemplo, não ofende os costumes, não ofende os interesses nacionais e ela pode ser cumprida aqui no Brasil. A grande questão é, uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela pode ser executada diretamente ou ela precisa passar pela homologação? Resposta, ela pode ser executada normalmente no Brasil. Ela não precisa ser homologada por quê? Pelo mesmo motivo que eu disse para vocês, que a entrega de um nacional ao TPI é possível e não se confunde com a extradição. Porque a entrega, você está entregando um nacional a um tribunal internacional, não a um tribunal estrangeiro. Da mesma forma, aqui não se trata de uma execução de uma decisão estrangeira. Você está executando uma decisão internacional de um sistema regional que o Brasil faz parte, de um sistema que o Brasil incorporou, de um sistema que o Brasil reconhece e nomeia juízes. Ok, pessoal? Pois bem, um último detalhe para a gente trabalhar aqui de uma maneira bem sincera. A grande questão é a seguinte: existiria uma hierarquia entre uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Como a gente compatibilizaria isso? Essa é uma decisão, essa é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta ainda. Nós temos essas duas correntes que discutem se é possível ou não. E já tivemos situações aonde houve, sim, uma divergência entre o que o Supremo Tribunal Federal decidiu do que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu. É importante eu dizer para vocês o seguinte: existem, no âmbito da Convenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, outros tratados que fazem parte do sistema regional, outros tratados que servem para ser interpretados pela Corte. E isso é muito interessante, por quê? Porque a Corte ela acaba tendo essa função de interpretar tratados, né? Uma questão muito interessante é a seguinte: será que um juiz brasileiro ficaria impedido de julgar um caso onde o Brasil fosse parte? Imaginem só, eu mencionei para vocês que o Brasil já foi demandado várias vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele já foi demandado e ele já demandou, não é? Imagine que chegue lá um caso onde se alegue que o Brasil cometeu uma violação de direitos humanos e esse juiz seja um dos juízes seja um juiz brasileiro. Ele fica impedido?
Não necessariamente. Olha o que diz o artigo 55. O juiz que for nacional de algum dos estados partes, no caso submetido à corte, conservará o seu direito de conhecer o mesmo. Se um dos juízes chamado a conhecer do caso for de nacionalidade dos estados partes, outro estado parte, no caso, poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a corte na qualidade do juiz ad hoc. Então, percebam, pessoal, não há um impedimento absoluto, um impedimento automático, né? Ele pode permanecer como juiz natural do caso. E aí uma outra questão também que é interessante sob o ponto de vista brasileiro. Olha o que diz o artigo 62, pessoal. Todo estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação dessa convenção ou adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação dessa convenção. Então, pessoal, essa declaração, ela já foi feita pelo Estado brasileiro e essa declaração, ela acaba reforçando esse entendimento de que, no caso de uma decisão conflitante entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Suprema Corte do Brasil, por exemplo, em razão do Brasil adotar e reconhecer a jurisdição da Corte como obrigatória, a decisão da Corte deveria prevalecer, ok? Um outro detalhe também muito importante relacionado à jurisdição da Corte é o seguinte. Eu disse para vocês, né, pessoal, que existem tratados globais de direitos humanos. Por exemplo, quando a gente falou lá na nossa segunda aula sobre o protocolo, a Convenção da ONU sobre portadores de deficiência física, que foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro com status de uma norma constitucional, esse protocolo facultativo, por exemplo, ele está inserido no sistema global. Ele não tem disposições que vão ser apreciadas pela Corte Interamericana. Por quê? Porque o sistema da Corte Interamericana, pessoal, é um sistema regional, né? Isso é muito importante, por quê? Porque as balizas que vão delimitar, que vão designar e instruir as decisões dos juízes da Corte Interamericana, por exemplo, são diferentes daquelas que vão pautar as decisões de um juiz da Corte Africana ou de um juiz da Corte Europeia. Inclusive, eu já li algumas dissertações de mestrado, algumas teses de doutorado, com críticas muito fortes à chamada europeização das decisões das cortes regionais, por exemplo, americanas, da Corte Interamericana, sustentando que, muitas vezes, até por razão de influência da doutrina e do próprio pensamento dos juízes da Corte Europeia, muitas questões que seriam relativizadas na Corte Interamericana acabam não sendo por questões relacionadas à Corte Europeia. E eu daria aqui um exemplo extremo de uma questão que já foi discutida, por exemplo, na Corte Africana, a clivagem. O que é a clivagem? É a mutilação do clitóris feminino, que vocês já devem ter ouvido falar. É óbvio, pessoal, que sobre o nosso ponto de vista, sobre os nossos costumes, sobre as nossas crenças, é óbvio que uma clivagem seria uma violação absurda. Só que quando eu discuto a clivagem, eu tenho que discutir sob o ponto de vista da cultura, da sociedade, dos costumes onde ela é praticada. Então, eu acho que nós temos que focar nisso. O sistema regional, ele acaba sendo mais efetivo e mais racional do que o sistema global, ok? Então, chegando aqui ao fim da nossa aula, nós temos como
sempre, né, 3 questões sobre a matéria discutida na nossa aula para reforçar o que nós trabalhamos. Então, vamos começar com a nossa primeira questão. Considerando o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, esse que nós acabamos de estudar, assinale a alternativa incorreta. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ostenta competência para receber denúncias ou queixas de violação de direitos humanos apresentadas por indivíduos ou entidade não governamental legalmente reconhecida por um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos contra atos dos Estados que violam a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. B. Cabe à Comissão Interamericana de Direitos Humanos proceder ao juízo de admissibilidade das petições ou comunicações apresentadas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgar a ação eventualmente proposta pela Comissão. Não há, no sistema regional interamericano, viabilidade de acesso direto do indivíduo à Corte. E C. A decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos submete-se ao procedimento homologatório de sentenças estrangeiras pelo Superior Tribunal de Justiça previsto na Constituição da República, artigo 105.1i. Essa questão está fácil, eu acabei de falar há pouco, né, na nossa aula. Vamos ver se vocês acertaram a questão, pessoal. C, não é? Eu disse para vocês, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas não precisam passar pelo procedimento de homologação, porque elas não são sentenças estrangeiras. Elas não são sentenças estrangeiras, são sentenças internacionais. Então, por isso que a própria Convenção e o STJ entendem assim. Próxima questão. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por 9 membros e tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições dessa Convenção que lhe seja submetido. 5 membros e tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. 7 membros e tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção. E, por último, 7 membros e tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Pessoal, infelizmente eu não falei a composição, mas está lá no texto da Convenção. Vamos ver se vocês acertam. D, eu não mencionei para vocês, são 7 membros, tá? Diferentemente da Corte. 7 membros e tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Não se esqueçam que a comissão é um órgão que pode receber petições de pessoas que sofreram violação de direitos humanos. A Corte não pode. Por último, terceira questão. Em relação ao combate à impunidade e ao dever de investigar, processar e punir, assinale a opção correta à luz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme a doutrina. A. O dever de investigar, processar e punir consta expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos. B. O direito à verdade não é considerado nos desdobramentos da obrigação de investigar. C. O combate à impunidade ainda não é considerado uma obrigação erga omnes. E D. A partir da notícia crimes, as autoridades policiais devem iniciar, de ofício e sem demora, uma investigação séria, imparcial e efetiva por todos os meios legais disponíveis. Vamos ver a resposta. Letra D, ok? Então, essa questão aí é a questão, a afirmação correta, né, pessoal? Até de certa forma é meio lógico, né? A polícia, apesar de ser um órgão policial, não estamos falando de um órgão do Ministério Público ou Judicial, mas deve sempre promover uma investigação séria, imparcial e efetiva, né? E, infelizmente, algumas vezes, a própria polícia acaba sendo uma entidade responsável por violação de direitos humanos, não estou generalizando, mas, invariavelmente, ela acaba sendo uma das entidades denunciadas na Comissão Interamericana e, às vezes, na própria Corte, com alegações de violação de direitos humanos, ok? Pessoal, pegando um gancho aqui numa das questões que nós analisamos, que eu acho importante mencionar, até porque tem uma pequena distinção, a questão perguntou sobre a composição da comissão, né? Eu acabei achando relevante voltar nesse ponto aqui e mostrar para vocês uma
diferença importante que pode ser até uma pegadinha de prova. Lá no artigo 37, nós temos a questão da composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O artigo 37 menciona: os membros da comissão serão eleitos por 4 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Porém, o mandato de três dos membros, designados na primeira eleição, expirará ao cabo de 2 anos. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Então, nós temos aqui uma questão extremamente importante, né, pessoal? O artigo 34 fala: a Comissão Interamericana compor-se-á de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Uma questão interessante é que, se a gente comparar a redação do artigo 37 da comissão com o do artigo 32, tem uma pegadinha interessante. O 32 fala: a Corte compor-se-á de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal, dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei ou do Estado, do qual sejam nacionais, ou do Estado que o propuser como candidatos. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Pode parecer uma questão meio boba, mas não é, até porque existe essa discussão na própria nomeação de ministros da Suprema Corte aqui no Brasil. Se a gente analisar os requisitos para a Comissão Interamericana, o Pacto Social da Costa Rica não exige que eles sejam juristas. Falam apenas que eles tenham o quê? Conhecimento, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e reconhecidos saber em matéria de direitos humanos. Ao passo que, na Corte, exige que eles sejam juristas da mais autoridade moral. Eu não sei se isso acabou sendo um lapso, se isso foi proposital ou não, mas se um dia perguntarem para vocês: é necessário que um indicado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos sejam juristas? É óbvio, né, pessoal, que a prudência, que o bom senso indica que seja um jurista. Eu duvido muito que o Brasil indicaria alguém para a Comissão Interamericana que não tenha uma formação jurídica. Mas isso não é uma exigência para a comissão. Para a Corte, não. Para a Corte, é necessário que essa pessoa se apresente como jurista, tá? Então, essa questão é importante até para complementar, e eu acho por isso que as perguntas são interessantes, porque muitas vezes nos fazem, né, trazer para vocês questões que não foram abordadas durante o conteúdo. Ok, pessoal? Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.